Olá, aluno do terceiro ano. Eu estou aqui hoje para trazer para vocês a correção do primeiro PET da semana 1, do primeiro PET do terceiro ano, do ano de 2021. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, coloquem nos comentários. Coloca lá nos comentários também, dá um gostei ou não gostei, para a gente poder saber como está o nosso trabalho. Então, a primeira questão aí é correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? Gente, tudo que reflete luz é fonte de luz. Mesmo, só que tem uma divisão entre fonte de luz primária e fonte de luz secundária. A fonte de luz primária, ela emite luz própria. E a fonte de luz secundária, ela reflete a luz que ela recebe de outro. Então, a Lua é uma fonte de luz secundária. Olha o que eu daria como resposta. Cada um coloca a sua, né? Todo corpo que emite luz é chamado de fonte de luz. Porém, existem fontes de luz primária que possuem luz própria, como o Sol, e outros que são fontes secundárias, que refletem a luz recebida de outra fonte. Não possuem luz própria, como é o caso da Lua. E na segunda pergunta, eu acredito que ele estava esperando dizer que a Lua não é fonte de luz, mas todo corpo que emite luz é chamado de fonte de luz, né? Mas então, por que podemos enxergar a Lua? A Lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz que ela recebe do Sol. Por isso que nós enxergamos. Ela é uma fonte de luz secundária. Então, enxergamos a Lua porque ela é uma fonte de luz secundária, ou seja, ela reflete a luz que recebe do Sol. Na questão 2, fala: a figura abaixo mostra um objeto AB colocado em frente de uma pequena lâmpada acesa. Atrás dele existe um anteparo opaco situado paralelamente a B. Então, aqui, ó, AB e o anteparo. E a fonte de luz, nós vamos considerar ela como uma fonte de luz pontual. Na letra A, ele fala: desenhe na própria figura a sombra A', B' do objeto projetado sobre o anteparo. Como que a gente faz isso? A gente vai puxar uma linha aqui do ponto de luz, né, até que passa pelo ponto A e chega no anteparo. A mesma coisa a gente vai fazer pelo ponto B. E aí, vai projetar aqui no anteparo, entre esses pontos aqui, a gente vai ter essa projeção, a projeção dessa sombra sobre o anteparo. Então, aqui eu tenho A', B'. Na letra B, ele fala: indique na própria figura a região do espaço que fica escura, isto é, que não recebe luz da fonte. Então, a região no anteparo é justamente a seta aqui. A região do espaço vai ser toda essa região aqui que não recebe luz. Então, toda essa região aqui fica sombreada, é a região de sombra. Na letra C, ele fala: se o objeto for aproximado da fonte, o tamanho da sombra aumentará, diminuirá ou não se modificará. Trace um diagrama para justificar a sua resposta. Eu não vou fazer outro desenho, eu vou desenhar aqui mesmo, tá? Então, vamos aproximar o objeto AB e fazer o mesmo procedimento. O que vocês observam? O objeto, a sombra vai aumentar, né? Então, a resposta é que a imagem aumentará de acordo com o desenho. Na 3, ele fala aqui: um professor de física fez uma brincadeira com os alunos colocando uma mensagem de maneira invertida no quadro para que os alunos pudessem decifrar o que estava escrito. Rafael, muito esperto, colocou a mensagem de frente para o espelho plano. Como deve ficar após ser colocada diante do espelho? O espelho plano, ele vai refletir como? Como que é a imagem do espelho plano? A imagem, ela vai ser virtual, quer dizer, ela está no prolongamento dos raios, então ela vai aparecer como se estivesse dentro do espelho. Ela tem o mesmo tamanho do objeto, porém, ela é simétrica ao objeto. É como se o espelho
fosse o eixo de simetria. Então, a imagem vai aparecer simétrica aqui, então vai ficar desse jeito aí, ó. 4. Uma pessoa vai até o Museu de Ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de efeitos, côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem e que é possível dessa pessoa obter de si própria? Então, eu tenho aí 4 alternativas. Eu vou começar aqui, ó, pelo espelho plano. Como que é a imagem do espelho plano? A imagem do espelho plano, ela realmente está meio simétrica, assim, mas não com o mesmo tamanho. Então, não é verdade. O espelho plano, ele não diminui ou aumenta o tamanho da imagem. A imagem é virtual, direta, porém do mesmo tamanho. A letra C não é. Outro espelho que também chama atenção aqui nas alternativas é o espelho convexo. Como que é a imagem do espelho convexo? O espelho convexo é aquele espelho usado como retrovisor, né? Ou então nos comércios, ele só conjuga a imagem virtual. Toda a imagem virtual é direta, então aqui já está errado na letra D, porque está aparecendo a imagem invertida, ela é direta, e no caso do espelho convexo, ela é menor que o objeto. O tamanho da imagem corresponde, mas não a posição. Nesse caso aqui, a gente vai, então, a letra D também está errada, né? A vantagem do espelho convexo é que ele aumenta o campo visual. Na letra A e B, eu tenho um espelho côncavo. O espelho côncavo, ele conjuga vários tipos de imagem, virtual ou real, dependendo da posição. Então, ele só não conjuga a imagem quando o objeto está sobre o foco. Por quê? Justamente no foco existe uma inversão. Sempre que você vai aproximando o objeto do espelho, o tamanho da imagem vai aumentando. Só que quando chega no foco, essa imagem, ela que vinha sendo direta, ela é uma imagem real e invertida até o foco. E ela vai, à medida que você vai aproximando do espelho, ela vai afastando do espelho e ficando maior. Até que no foco, ela vai ser formada lá no infinito, então não forma imagem. Então, a letra B é absurda, ela não forma imagem. E do foco até o vértice, que é o ponto ali com o espelho, ela vai projetar uma imagem virtual maior que o objeto. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Na atividade 5, ele fala aí, parte de uma vareta é mergulhada num copo contendo água. Para um observador situado acima da superfície da água, a vareta apresenta o aspecto. Bom, essa questão ela está meio incoerente, né? Porque ele pôs o observador acima da água, mas colocou uma visão assim, frontal do copo, como se fosse uma visão ali do lado da água. Então, a gente vai considerar, não que ele está olhando por cima, porque as imagens que eu tenho é uma visão assim mais lateral, é mais assim de frente para lateral do copo contendo a água. Bom, todos nós sabemos que quando um raio de luz passa de um meio para outro, ele sofre refração. E quando há uma mudança de meio, há uma mudança na velocidade. Se há uma mudança na velocidade, vai parecer que tem uma quebra, que tem uma ruptura ali entre a imagem num meio e a imagem no outro. Por isso essa letra A aí está totalmente fora, né? Ela já está descartada. E como que a gente sabe o que acontece com a imagem? A gente vai olhar o índice de refração do meio e do outro. Então, quando a luz passa de um meio com índice de refração maior para um meio de índice de refração menor, ela se afasta da normal. O que é normal? É aquela reta de 90 graus que a gente traça aqui
no ponto de incidência do raio na divisão dos dois meios. E quando a luz passa do meio menos refringente, quer dizer, do meio de índice de refração menor para um meio de índice de refração maior, ela se aproxima da normal. Você pode me perguntar, como que eu vou saber quem tem maior índice de refração, se é o ar, se é a água? É muito fácil. O índice de refração do ar é 1, é o menor índice que tem. Então, sempre que o ar passar do ar para algum outro meio, o ar vai ser o menor índice de refração. Então, nesse caso, nós estamos aqui, ó, quando a luz passa de um meio menos refringente, que é o ar, para outro mais refringente, que é a água. Então, vamos colocar as retas normais aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, o E, ele voltou tanto que passou para o outro lado. Como assim? Isso aqui não existe. Ele também nunca vai chegar e sair rasante aqui, né? Teria que ter uma diferença muito grande. Agora, aqui na letra C, afastou da normal, na letra B, aproximou da normal. Na letra A, só aconteceria isso, ele não desviaria se os índices de refrações fossem iguais. Então, a resposta dessa atividade é a letra B. Então, é isso, ficamos por aqui e até a semana que vem, vamos ver se a gente grava todas as semanas, pelo menos no PET 1. Eu peço que vocês deixem os comentários aí, se há alguma dúvida, algum comentário, coloca lá, não deixa de colocar se gostou ou não gostou, isso vai ajudar muito a dar uma visibilidade maior para o canal e a gente poder atender melhor a vocês. Então, até semana que vem.